Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra também para o Centro Nacional de Cibersegurança estar presente neste tipo de webinar e partilhar algumas das boas práticas que alguns tanto o Rogério como o Sérgio, tanto o Carlos como o Sérgio já falaram de algumas delas inicialmente. Portanto, eu vou passar, nesta minha apresentação, alguns dos conselhos para podermos estar um bocadinho mais prevenidos e termos mais alguma informação neste confinamento que todos fomos obrigados um bocadinho a ter. O que é que mudou efetivamente com o teletrabalho? O que é que eu consigo e não consigo fazer em teletrabalho? Por outro lado, o que é que a organização deve fazer para nos proteger e qual é que deve ser o comportamento seguro do colaborador? E por fim, dando aqui continuidade à apresentação do Carlos, a cibersegurança em reuniões online e webinars. Ora bem, todos nós sabemos que ao trabalharmos fora do nosso contexto de trabalho, fomos obrigados a flexibilizar alguns processos. Eu relembro, por exemplo, principalmente na administração pública, todos nós estamos habituados a recolher a assinatura por qualquer documento que seja necessário, a ir a despacho. Todos estes tipos de processos tiveram que ser flexibilizados. Cada vez mais também em modo teletrabalho temos que ter objetivos muito bem definidos para todos nós podermos trabalhar neste contexto. Obviamente que há maior autonomia de horários de trabalho, mas também há uma maior dependência do digital. Há um menor controle físico, necessidade de maior confiança de parte a parte e, por fim, maior exigência de cibersegurança, e é disto que estamos aqui a falar hoje neste webinar. Todos nós sabemos que ao trabalharmos fora do contexto físico da nossa organização, tornamos os nossos sistemas e a própria gestão da informação mais vulneráveis. Isto é, estamos mais expostos a terceiros, tanto em termos físicos como em termos digitais. E se há funções que podemos fazer perfeitamente em contexto de teletrabalho, há outras que temos mais dificuldade. Podemos perfeitamente, em contexto de teletrabalho, fazer reuniões, tratar de e-mails, fazer produção científica, produzir documentos, coordenar equipas, desenvolver produtos, tudo isso é perfeitamente fazível em contexto de teletrabalho. Já é menos possível quando estamos a falar de produção industrial e agrícola, quando estamos a falar de transportes, cuidados sociais e médicos presenciais. Face a este contexto de teletrabalho, e mais uma vez, dando seguimento ao que os meus colegas de painel falaram anteriormente, principalmente à apresentação do Sérgio, existe um quadro de ameaças muito específico para este contexto de teletrabalho. Portanto, os colaboradores, os trabalhadores, voluntária ou involuntariamente, são muitas vezes os principais responsáveis por ciberataque que afetam a organização, os chamados insiders. Na verdade, frequentemente esta responsabilidade resulta mais da falta de cuidado do que de intenções maliciosas. Eu também já isto foi referido nas apresentações anteriores. É por esta razão que em cibersegurança se dá tanta importância ao fator humano. O fator humano, nós no Centro Nacional de Cibersegurança temos um grande foco em apresentações e informações nesta área, exatamente porque consideramos que é num elemento humano que nós devemos colocar o principal foco da organização. Por mais que as organizações estejam apetrechadas das melhores infraestruturas técnicas, da melhor proteção, basta um simples erro humano para colocar toda esta cibersegurança em causa. Todos nós já ouvimos falar e todos nós conhecemos casos do clicar num link com software malicioso. Começamos por ter logo no início desta pandemia o Covid Tracker, que no fundo era uma app que está associada
a isto, o partilhar de informação sensível com agentes mal intencionados, o entrar em websites inseguros, o perder dispositivos que não estavam bloqueados, utilizar PENs comprometidas, aceder a Wi-Fi públicos ou não tendo o Wi-Fi doméstico com uma password segura. Eu aqui realço exatamente este ponto. Todos nós, quase todos nós estamos a aceder através do nosso Wi-Fi pessoal, do nosso Wi-Fi doméstico, e aqui é muito importante haver um reforço de uma password forte e também de um nome do Wi-Fi que não seja facilmente identificável. Muitas vezes os trabalhadores de algumas destas organizações, quer públicas, quer privadas, são muitas vezes alvos apetecíveis para atividades de ciberespionagem. Portanto, outro do quadro de ameaças que vou falar a seguir. Esta ciberespionagem prende-se muitas vezes com a espionagem industrial ou, noutros casos, ligados a organizações públicas, os motivos podem estar mesmo em causa a segurança nacional. Portanto, reforço aqui este ponto. Por outro lado, a informação profissional ou mesmo privada que os trabalhadores expõem na internet pode ser utilizada contra eles em atos como estes de engenharia social, o phishing, o smishing, o vishing, o deepfake, todos estes, de modo a levar os trabalhadores que estão isolados em teletrabalho a agir beneficiando o infrator, fornecendo credenciais, fazendo transferências bancárias ou transmitindo outras informações sensíveis. Em muitas situações também, esta engenharia social atua num outro vetor, este que eu vou falar a seguir, o CEO Fraud, que atua simulando a identidade de um CEO ou de uma outra chefia, de modo a tornar-se mais credível e com mais autoridade. Relativamente aos dados, o Sérgio também já falou de alguns deles. De qualquer maneira, é importante aqui realçar que em 2018, 50,6% das organizações do setor da saúde e 47,3% das PMEs relataram que a sua principal preocupação de segurança é efetivamente a ameaça interna. Outro estudo revelou também que 77% dos casos de data breach eram da responsabilidade de um insider. 54% das empresas registaram um aumento da ameaça interna. Portanto, todos estes dados são muito apetecíveis e efetivamente, quando estamos aqui a falar dos dados que mais são apetecíveis por eventuais cibercriminosos, estamos a falar de dados de finanças, dados de clientes, dados de colaboradores. Portanto, é importante proteger estes ativos. E o que é que devemos fazer? Peço aqui desculpa, tenho que aqui mudar um bocadinho. E o que é que devemos fazer? O que é que a organização deve fazer aos seus colaboradores e deve preparar este contexto de teletrabalho? Em primeiro lugar, dar formação aos colaboradores, sempre. O mais possível. Garantir que os dispositivos individuais têm os recursos necessários. Há pouco, penso que era quando o Carlos estava a falar, estava a haver algumas questões que estavam a ser feitas aqui neste webinar e alguém perguntava ou alguém referia porque é que as máquinas, antes de irem para casa, os dispositivos que foram para casa servir os trabalhadores, porque é que não levaram um script um script mais seguro em termos de parametrizações da máquina. Portanto, este é efetivamente um dos passos para garantir que o teletrabalho corra um pouco melhor neste contexto de cibersegurança. Depois devemos definir muito bem os responsáveis TIC que vão fazer esta monitorização. Também o Sérgio já há pouco falou disso, a identificação e a identificação de quem é que é o
o nosso interlocutor dentro da organização, manter linhas de comunicação ativas com os colaboradores, garantir que a rede da organização está bem segmentada, fazer backups regulares e desconectados da rede e, não menos importante, investir na cibersegurança, tanto em firewalls, logs, em SOCs ou, dependendo do tamanho da organização, da dimensão da organização, investir numa equipa de resposta a incidentes. Por outro lado, qual é que são os comportamentos que os colaboradores devem adotar neste contexto de teletrabalho? Devem utilizar, de preferência, dispositivos autorizados pela organização. E no caso de eventualmente os perderem ou de serem alvo de algum constrangimento, informar imediatamente o responsável da IT. Devem ser sempre os únicos a utilizá-los, evitar terceiros. Eu sei que é muito difícil, quase todos nós temos mais alguém em casa a assistir a aulas, temos filhos, etc., mas devemos evitar que as nossas máquinas, que os nossos equipamentos sejam partilhados. Por outro lado, usar apenas pens USBs confiáveis. Ativar o bloqueio automático dos dispositivos através de pins e passwords fortes. E, por fim, utilizar filtros no ecrã dos portáteis. Relativamente aos cuidados que devemos ter com os sistemas e com os dados, devemos garantir junto da nossa organização que estes dispositivos estão atualizados, têm o antivírus, pelo menos o antivírus e a firewall ativados. E devemos fazer backups regulares, obviamente, para um dispositivo externo. Relativamente aos cuidados que devemos a ter na navegação, devemos evitar o uso de Wi-Fi de espaços públicos, embora agora, à partida, não possamos ir para espaços públicos, mas fica aqui a dica, e utilizar sempre a VPN da organização. Navegar sempre em websites com HTTPS, alterar a password e o Wi-Fi doméstico depois da instalação, garantir que o nome do Wi-Fi doméstico tem uma password forte, secreta e, obviamente, até neste período de confinamento, alterá-la com alguma regularidade. Isabel, desculpe, já ultrapassou 2 minutos, está bem? Minutos, ok, tá, vou acelerar. E alterar o nome do Wi-Fi doméstico de modo a não ser facilmente identificado o seu nome. Em termos de comunicação, nunca abrir e-mails ou SMS que não conhecemos, cifrar as comunicações sensíveis e não partilhar informação sensível nas redes sociais. Relativamente às orientações para conferências, elas estão todas disponíveis no nosso site, mas de qualquer maneira eu vi que estavam a colocar muitas questões acerca disto e preparei este slide para este caso. Portanto, devemos restringir os eventos apenas a utilizadores autenticados, devemos criar uma senha de acesso único para cada reunião, devemos ativar a criptografia ponto a ponto nas reuniões, definir as permissões de gravação da sessão, utilizar assinaturas de áudio e, sempre que possível, utilizar marcas de água. Em termos de conclusão, todos nós é possível que tudo corra muito melhor se ajudarmos a manter a nossa organização bem protegida de ciberataques, seguindo algumas das notas que tanto eu como os restantes colegas de painel já partilharam. Por outro lado, a informação sensível ou competitiva deve ficar o mais segura possível e devemos ao máximo ser responsáveis por um incidente de cibersegurança. Portanto, tomar em conta todos estes pontos que foram aqui referidos. No site do Centro Nacional de Cibersegurança estão disponíveis todas estas informações como modo de orientação e de recomendação, tanto para boas práticas de cibersegurança em teletrabalho,
como construir passwords fortes, até às recomendações que resultaram de um grupo de trabalho entre a Direção-Geral de Educação e a Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente às recomendações de plataformas de estudo em casa. Muito obrigada.